boa tarde aos irmãos que estarão acompanhando esse vídeo que eu estou gravando nesse dia de hoje. Com satisfação que eu venho gravar, mas com tristeza ao mesmo tempo, porque o tema que nós vamos estar falando hoje é um tema muito controverso, onde gera dúvidas, onde gera muita mentira e muito engano dentro do sistema religioso. A gente vai estar falando, restaurando a verdade sobre o dízimo. Como eu disse, é um tema muito complexo, Na verdade, dízimo hoje, dentro das denominações, dentro das religiões, está virou um método de líderes religiosos, de pastores, de homens se beneficiarem desta prática, a prática do dízimo, onde eles se enriquecem, compram os melhores carros, moram em mansões, os filhos estudam nas melhores universidades, formam nos melhores cursos, medicina, entre tantos outros, e a igreja continua na mesma. E eles sempre prometendo bênção, prosperidade a quem for fiel nos dízimos e nas ofertas, a igreja sempre continua na mesma, e quem se beneficia com isso são somente os líderes religiosos. E o livro de Malaquias é o livro mais utilizado, é o livro mais usado pelos pastores. Por quê? Porque o livro de Malaquias vem falar a respeito da infidelidade da nação com relação ao dízimo. E eles pegam esses versículos de Malaquias, essa parte do livro de Malaquias, onde fala que o homem ele precisa dizimar para que Deus abençoasse, e eles trazem esses versículos para os nossos dias atuais. E é isso que a gente vai ver hoje. Se Malaquias está trazendo esta repreensão a nós nos dias de hoje, ou se foi única e exclusivamente a nação de Israel. Como eu disse, o livro utilizado por eles para amedrontar, para colocar medo em pessoas, é o livro de Malaquias. E é justamente dentro do livro de Malaquias, nos mesmos versículos que são usados e utilizados por eles para enganar, que a gente vai mostrar para você que eles enganam, que eles roubam os crentes, que eles roubam os fiéis, escondendo a verdade. Esse é um dos versículos utilizados por eles, dentro das denominações, dentro do sistema evangélico. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. E o interessante é que essa repreensão de Malaquias, ela é única e exclusiva a uma nação. A palavra não está no plural, a palavra aqui ela está no singular, fazendo referência de que um povo estava sendo infiel para com Deus nos dízimos e nas ofertas. E Deus promete a esse povo que eles serão amaldiçoados se eles não forem fiéis. E essa palavra ela diz a uma nação. E quando a gente volta no primeiro capítulo de Malaquias e no primeiro versículo, preste bastante atenção que eu vou estar lendo na Bíblia. No primeiro versículo, no primeiro capítulo de Malaquias. Olha o que a palavra fala. Uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel, por meio do profeta Malaquias. Então Deus usa Malaquias para trazer uma advertência à nação de Israel. Por isso que esta palavra, esta nação, ela não está se referindo às demais nações, mas única e exclusivamente à nação de Israel, a esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim.
Olha Deus chamando a nação de Israel para ser fiel para com ele nos dízimos e nas ofertas alçadas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Eu quero tirar alguns minutinhos para me explicar para vocês, para que o estudo de hoje a gente consiga entender melhor o que a gente vai estar falando, o que a gente vai querendo dizer a respeito do dízimo. Por que foi estabelecido o dízimo? Onde surgiu a lei do dízimo? Entendamos. Para isso precisamos voltar em Moisés. No período em que Moisés liberta, que ele é enviado por Deus, pelo Criador, a libertar a nação de Israel do cativeiro do Egito, ele pega Moisés, tira a nação de Israel do Egito para introduzi-los dentro da terra prometida, a terra de Canaã. Sabemos que Moisés não conseguiu entrar dentro da terra. Na divisa, lá no monte, Moisés morreu e coube a Josué, sucessor de Moisés, entrar dentro da terra prometida com as demais, com as tribos de Israel. Lembrando que eram 12 filhos de Jacó, que são os mesmos 12 filhos de Israel, que formavam as 12 tribos que veio dar origem ao país, Israel. Entendendo que quando a nação entrou dentro da terra prometida, foram repartir as terras para as nações, e Deus dá uma ordem, dizendo que a tribo de Levi, ela não iria ter posse em todos os bens que fosse repartido, mas que as 11 tribos que receberiam herança, que receberiam herança dentro da terra de Canaã, eles teriam que dizimar 10% do que eles colhessem dentro da terra que Deus deu a eles, e esses 10% de tudo que a terra produzisse teria que ser dizimado aos levitas. Os levitas não herdaram terra. A única coisa que os levitas, a ordem de Deus aos levitas, que é a tribo de Levi, era para que eles exercessem o trabalho ministerial, todos os trabalhos de ofertas de animais, de sacrifícios de cordeiros, todas as espécies de sacrifícios e purificações, conduzir a arca, tudo que envolvia o culto religioso dentro de Israel eram feitos pelos levitas. E os levitas, eles não herdaram terra, mas eles herdaram esse trabalho, o trabalho do ministério. Era o trabalho de pregar, de escrever, de transmitir a palavra do Criador, os ensinamentos, as leis e os mandamentos, mas com uma condição. As 11 tribos que receberam herança dentro da terra prometida, eles teriam que sustentar os levitas. Eles teriam que dizimar 10% de tudo que fosse produzido através da terra, através dos animais, das vacas, das ovelhas, tudo que produzia, eles teriam que separar 10% de todos os frutos, as sementes do campo e os animais, e levar 10% à tribo de Levi. E a tribo de Levi, de tudo que eles arrecadavam, dos 10% de cada tribo que eles recolhiam, eles separavam 10% para dentro do templo, que era o dízimo dos dízimos, que ia para a mão do sumo sacerdote e os demais sacerdotes que faziam um trabalho de sacrifícios de animais. Então, 11 tribos dizimavam 10% para todos os levitas em Israel. E todos os levitas em Israel dizimavam 10% para que fosse para dentro do templo, para que fosse a parte dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes e de todos aqueles que exerciam o trabalho. Vamos andar mais um pouquinho. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E o interessante aqui, quando eu disse a vocês que dízimo era relacionado a cereais, a sementes, a grãos, vacas e ovelhas, o próprio versículo de Malaquias, onde os pastores, os falsos pastores, esses homens que gostam de serem vistos e serem reconhecidos pelos demais, eles pervertem esse versículo, porque Deus está falando, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A gente vai entender melhor o que é casa do tesouro. Eu preparei um versículo para que vocês tenham um conhecimento do que é a casa do tesouro.
Eu quero voltar um pouquinho e falar um pouco da Casa do Tesouro, porque para os líderes religiosos, a Casa do Tesouro era como se fosse a igreja, o templo que eles fizeram, o templo que eles construíram. E eles ensinam por aí que Casa do Tesouro é o templo, é a construção, é a igreja tal, é a igreja tal. Para eles aquilo ali é a casa. Na verdade eles nem falam Casa do Tesouro, eles falam Casa do Senhor. Mas a Bíblia fala diferente. O que seria a Casa do Tesouro? A gente vai ver um pouco mais adiante. Para que haja mantimento na minha casa. Aqui não está falando para que haja dinheiro, para que haja um depósito de nota de 100 ou de 50 ou de 20. Aqui está falando de mantimento. E desde que eu conheço essa palavra mantimento, a palavra mantimento ela está relacionada a algo que eu como, né? Como se fosse um cereal, um alimento, um fruto. Então isso é um mantimento. Eu desconheço o mantimento relacionado a dinheiro, porque dinheiro é algo que o homem fez e colocou ali a imagem de outros nas notas e nas moedas. Então, mantimento está relacionado a cereais, a grãos, a plantação. Depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. Aqui Deus está trazendo uma repreensão à nação de Israel da seguinte forma: seja fiel, traz todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. E se vocês fizerem isso, vocês podem fazer prova de mim. Da seguinte forma: eu vou abrir as janelas do céu. Deus está falando que vai abrir as janelas do céu. O pastor fala que abrir as janelas do céu é como se aparecesse milhares de saldo na sua conta corrente. É como se do nada aparecesse um dinheiro para você, como se você enriquecesse do dia para a noite. Eles ensinam isso, que quando Deus abre as portas para uma pessoa que é fiel em todos os cultos levando dinheiro para eles, aí Deus vai abrir as janelas do céu. E a gente vai entender melhor o que é abrir as janelas do céu. Existe um ditado que quando chove muito, quando está chovendo muito, nós temos esse ditado conosco mesmo de que Deus abriu as janelas do céu. Por quê? Porque está chovendo muito. E é isso que Deus está falando à nação de Israel, que Ele vai abrir as janelas do céu e vai derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para recolher. O que Ele está querendo dizer com isso? Se a nação de Israel for fiel nos dízimos e nas ofertas alçadas, Ele vai abençoar a nação de Israel e vai abrir as janelas do céu. Querendo dizer com isso que vai derramar muita chuva na terra. Para quê? Para que a terra produza muitos mantimentos. E quando a terra produz muitos mantimentos, o que é necessário? É necessário que você tenha local suficiente para armazenar os mantimentos e os cereais. E onde era armazenado os dízimos e as ofertas? Na casa do tesouro. A casa do tesouro ficava lá no templo que Salomão edificou e que Herodes reformou, reconstruiu. Então lá existiam as câmaras que eram as repartições, os cômodos. Cada cômodo era separado para guardar cada tipo diferente de cereal, de alimento, seja fruto. Então, a casa do tesouro eram as compartições onde era armazenado. Então Deus está falando que Ele vai abrir as janelas do céu, no caso é derramar muita chuva. O seu pastor, a maioria dos pastores falam que abrir as janelas do céu é que você vai enriquecer, é que você vai ter muito dinheiro, mas Deus está falando que vai ter muita chuva e que com essas chuvas será produzido muito mantimento e pelo fato de ser produzido muitos mantimentos, não haverá lugar suficiente para recolher. Eles pervertem esses versículos, eles mentem para as pessoas, trazendo isso aqui para tudo, para o lado material, para o lado financeiro, para o lado dinheiro. Mas a palavra de Malaquias, essa palavra de Malaquias aqui que é uma repreensão, uma advertência à nação de Israel, ela faz referência aos dízimos que era dado aos levitas, que a nação estava corrompendo, que a nação não estava dizimando, que a nação muitas das vezes, alguns que chegavam a dizimar,
pegava o pior que tinha e levava para ser dizimado. E Deus, quando ele pede à nação de Israel para que eles fossem fiel, ele também exigia, o Criador exigia, que fosse dizimado o melhor, que fosse dizimado o melhor fruto, o melhor cereal, o melhor animal. Jamais poderia ser dizimado um animal manco, com defeito, jamais poderia ser oferecido em sacrifício um cordeiro, ou uma novilha, ou um novilho com algum defeito físico, com pata quebrada, com bernes, seja lá qual for o tipo de defeito, jamais poderia ser oferecido em sacrifício. Deus exigia o melhor, o Criador exigia o melhor. Mas aqui a nação estava fazendo diferente, eles não estavam dizimando, e os poucos que estavam dizimando levavam o pior que tinha para oferecer. Então Deus está repreendendo, o Criador está repreendendo a nação através do profeta Malaquias. Um pouquinho para frente, travou aqui, mas vamos lá. O que seria a casa do tesouro? Eu expliquei em partes, agora eu vou detalhar melhor o que seria essa casa do tesouro. Deixa eu voltar. Vamos lá, continuando. O que seria a casa do tesouro? Olha o que Neemias foi contemporâneo do período de que a nação de Israel foi liberta do cativeiro babilônico. Neemias, ele traz esses ensinamentos quando estava sendo reedificado os muros, o templo em Jerusalém, quando Nabucodonosor invade Jerusalém e leva a nação de Israel cativa para a Babilônia. E depois de vários anos, depois de 70 anos, eles retornam para Jerusalém. E Neemias estava entre os líderes que conduziu de volta a nação de Israel para que novamente habitassem em Jerusalém. E eles estavam reconstruindo, reformando tudo aquilo que tinha sido destruído no período da invasão babilônica. Aqui diz o seguinte, Neemias: também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmaras. O que são câmaras? Câmaras são cômodos, são repartições onde eram armazenados os alimentos. Então, como eu disse a vocês agora há pouco, as câmaras eram cômodos grandes, compartimentos onde era armazenado todos os alimentos que colhiam em Israel. Então, sobre essas câmaras foram nomeados homens, para que cada homem cuidasse de cada parte, de cada tipo de cereal. Das ofertas alçadas era aquilo que era ofertado. Das primícias são os primeiros frutos que eram colhidos. Dos dízimos, óbvio, né? Porque todos os dízimos, eles iam para as câmeras dos tesouros, que é a casa do tesouro, que a maioria dos pastores corrompem dizendo que é a casa do Senhor. Mas são a casa do tesouro onde eram armazenadas as ofertas alçadas, as primícias dos dízimos, para ajuntarem nelas, ajuntarem nas câmeras tudo que era dizimado e ofertado. Ajuntavam de quê? Do campo, da cidade, das partes das leis para os sacerdotes e para os levitas. Lembram que eu falei que os dízimos, eles eram destinados aos levitas e todos os demais que prestavam serviço no ministério sacerdotal, que eram os sacerdotes, os sumos sacerdotes, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que ali assistiam. Então eu creio que seja bem claro que casa do tesouro nunca foi e nunca será esses templos que esses pastores construíram. E ali montaram seu CNPJ, montaram ali sua empresa, e com essas empresas que eles chamam de igreja, eles se enriquecem. Porque a palavra casa do tesouro, ela faz referência ao templo de Salomão, onde existiam essas compartições, onde existiam essas câmeras, onde eram armazenadas as primícias dos dízimos. Tudo ali era juntado, tudo que trazia do campo, da cidade,
Tudo era armazenado nesses locais. Os levitas receberam como uma parte de um terreno para que os animais fossem ali cercados e colocados, os animais que eram dados a ele como dízimo. Mas terras para que eles pudessem plantar e colher, não. Como era feita a coleta desse dízimo? O interessante é que nos cultos de hoje, os líderes religiosos de hoje, culto geralmente é 2, 3, 4, tem igrejas que até 5 vezes no decorrer da semana. E todos os dias que tem culto, o pastor pede o dízimo. Toda semana que você vai na igreja você tem que dizimar, todo dia ele dá um momento ali, 30 minutos falando de dízimo, 40 minutos louvor e geralmente uma pregação é 15, 20, quando muito 30 minutos. Fala-se mais em dízimo do que na salvação. E todos os cultos que eles fazem nessas denominações, eles pedem o dízimo. E como era feita essa coleta do dízimo? De acordo com a Bíblia, não de acordo com a doutrina desses homens. Não de acordo com a doutrina desses enganadores que aí estão, beneficiando do seu, já beneficiou do meu, não beneficia mais. Eles fazem diferente do que a palavra ensina. Vamos ler aqui? Que também, o próprio Neemias, Neemias 10:35, que também traríamos as primícias da nossa terra, as primícias dos nossos frutos e de toda árvore. O que são as primícias? As primícias são os primeiros frutos. Aqui Neemias está falando do dízimo. Neemias está falando de tudo aquilo que colhia, porque dízimo sempre foi mantimento. E a terra, quando produzia o seu mantimento, as demais 11 tribos tinham por obrigação separar 10% de tudo que colhia e levasse para os levitas. E de que forma? De quanto em quanto tempo era feito essa oferta, esse dízimo, essa obrigação de dizimar? De ano em ano. Isso aqui eu não acrescentei nesse versículo não. Isso aqui está na sua Bíblia, está na minha, está na Bíblia dos pastores, que essas primícias que eles deveriam levar, tudo que era colhido da terra, as primícias de todos os frutos e de todas as árvores, eram ofertados de ano em ano. O interessante é que o pastor todo dia ele cobra seu dízimo. Todo dia ele está falando que você tem que dizimar, porque se você não dizimar, você é ladrão. E se você é ladrão, você está roubando a Deus. E se você está roubando a Deus, eles usam um versículo que está lá em Coríntios, que os ladrões não herdam o reino dos céus. Olha a capacidade desses homens, desses avarentos, desses mentes podres, que falam que se você não dá o dinheiro para eles, você é ladrão. E se você é ladrão, você não tem parte na salvação eterna. A grande maioria deles falam isso, que aquele que rouba a Deus não vai ser salvo. E esses dízimos, a nação de Israel era dizimado de ano em ano. E as denominações, as pragas das denominações que se espalharam por aí prometendo liberdade, mas os líderes e todos aqueles que comandam, eles mesmos são escravos. Escravos da mentira, escravos do engano, escravos do pecado, porque estão cometendo pecado, porque estão enganando pessoas, estão roubando dinheiro de senhoras, estão roubando dinheiro de viúvas, estão roubando dinheiro de pessoas pobres, de pessoas doentes, dizendo que antes de comprar o remédio, antes de comprar o arroz para cuidar do filho, antes de comprar a fralda descartável para o bebezinho, você precisa tirar 10% do seu dinheiro para dar para eles. Aonde chega a capacidade do ladrão, do bandido, do falso pastor, do falso profeta, de que você tem que tirar 10% do seu salário, que você trabalhou 30 dias suado, acordando de madrugada, chegando tarde em casa. E você tem que tirar 10% desse sofrimento seu, de tudo que você passou no decorrer do mês, e dar para ele. Porque se você não dá, você é ladrão. E se você estiver passando por uma dificuldade financeira, endividado, ou se você estiver precisando comprar, fazer uma cesta, comprar alimentos para sua casa, antes disso você tem que levar o deles. Eles falam que você tem que levar o deles, porque se você não levar, eles falam que você é ladrão.
E falam que você também não herda o reino dos céus, porque eles falam que ladrão não herda o reino dos céus. São mentes podres, mentes poluídas, homens engravatados, preparados para enganar, para roubar, para tomar o seu dinheiro. Os dízimos que a nação de Israel dizimava, além dos levitas, eu não citei a vocês, mas eu vou citar, esses dízimos também serviam para o sustento das viúvas. Sabe aquelas mulheres que perderam os maridos? Que viviam só, sem condição, era viúva, não tinha condição de trabalhar, a mulher é mais frágil que o homem, não consegue ter a mesma força, o mesmo vigor para trabalhar no campo. Os dízimos serviam também para o sustento dessas mulheres. Diferente do que as igrejas fazem, roubam as viúvas, elas custam aposentar, em quase 80 anos conseguem aposentar. E quando conseguem aposentar, os falsos pastores, os avarentos, vai nas viúvas e rouba o dinheirinho delas ainda. Ao invés de ajudarem essas mulheres, ao invés de ajudarem, sustentarem, comprarem medicação, eles estão roubando elas. Dízimo também era para o sustento do estrangeiro. O estrangeiro era aquele que não tinha bens. O estrangeiro era aquele que não tinha condições. Era pobre, era estrangeiro, ele não tinha posse. Servia para ajudar o estrangeiro também. Eles não fazem isso. Os dízimos também serviam também para o sustento dos órfãos. As crianças que perderam os pais, aqueles que não tinham local, servia para isso também, além do sustento dos levitas, para esses demais tipos de pessoas também que era beneficiado. Mas eles pervertem, eles enganam, eles roubam. Deixa eu voltar aqui. Esse controle está travando, mas vai dar certo. O que seria o devorador? A gente falou sobre a casa do tesouro e falou de como era feita a coleta do dízimo. Que a casa do tesouro jamais foi templo, de que a casa do tesouro era o templo que Salomão edificou, e lá nesse templo era um templo muito grande, e existiam os armazéns onde eram armazenados os mantimentos e os alimentos. A gente falou também a respeito de como era a coleta do dízimo, que jamais foi uma coleta diária, semanal ou mensal, era uma coleta anual. E lá em Malaquias 3:10 também falou a respeito de um devorador, que Deus repreenderia o devorador. E o que seria esse devorador? Porque lá fala, em Malaquias, diz que se a nação de Israel fosse fiel nos dízimos e nas ofertas, ele repreenderia o devorador. O devorador, eles falam por aí, eles ensinam por aí que esse devorador é o diabo. Eles ensinam que o devorador é o diabo. Nada a ver, nada a ver. Devorador não passa de pragas, de pestes, insetos que atacavam as lavouras e arrebentavam com tudo. Quem morou no campo, quem conhece de plantação, vai entender muito bem o que eu vou falar. Devorador é quando você fazia a sua plantação, quando o grão, quando a plantação estava desenvolvendo, as pragas atacavam essas plantações e destruía tudo, devorava tudo. Eles falam que esse devorador seria o diabo. Eles ensinam que é o diabo que invade a sua casa, que esse devorador é o diabo que vai lá na sua conta bancária e arrebenta com ela. Eles ensinam que esse devorador, ele vai lá no seu casamento e arrebenta com ele, que ele vai lá no motor do seu carro e funde o motor do seu carro. Eles ensinam tantas mentiras a respeito desse devorador que as pessoas morrem de medo desse devorador. Todas as pessoas que estão dentro das denominações morrem de medo desse tal devorador, que são pragas que atacavam os campos. E eles falam que é o diabo, que o diabo está invadindo a vida das pessoas, que o diabo está invadindo as contas das pessoas, que o diabo está invadindo os bens das pessoas e destruindo tudo. Eles falam que é o diabo, mas a palavra fala que não é o diabo. A palavra fala que são pragas, que são insetos que atacavam as lavouras. Por quê? Porque a nação foi infiel nos dízimos e nas ofertas.
E quando a nação era infiel, o Criador permitia que esses insetos e que essas pragas devorassem tudo. Que eles devorassem tudo. Então, totalmente diferente do que eles ensinam por aí. Joel 1,4. Olha o que Joel fala. O que ficou da largata, o gafanhoto comeu. Então a largata foi na plantação e arrebentou com a plantação. Mas ela não conseguiu destruir toda a plantação, porque a plantação, como se diz, né, era muito e as largatas não conseguiram destruir a plantação toda. E o que aconteceu? O que ficou da largata, o gafanhoto comeu. Só que o gafanhoto também não conseguiu destruir toda a lavoura. E o que aconteceu? O que ficou do gafanhoto, a locusta comeu. É outro tipo de praga, outro tipo de inseto que devorava as lavouras. E o que ficou da locusta, o pulgão comeu. Então essas pragas aqui, elas são devoradores, porque estão devorando a plantação. Estão devorando o que os lavradores plantavam. E pelo fato deles serem infiéis, pelo fato deles não estavam dizimando, pelo fato de que eles não estavam levando os melhores grãos, as melhores sementes, o Criador permitiu que essas pragas devorassem. Por isso que ele fala lá em em Malaquias 3,10, que se a nação fosse fiel, ele repreenderia o devorador. Mas como a nação de Israel não estava sendo fiel, ele permitia que os devoradores, que os insetos, destruíssem as plantações. Totalmente diferente do que é ensinado por eles. Totalmente diferente. Nada a ver com o que eles ensinam. Totalmente diferente. Continuação de Joel. O campo está assolado, a terra triste, porque o trigo está destruído. Então, o campo está assolado. Assolado por quem? Pelas pragas. A terra está triste. A terra triste por quê? Porque o trigo está destruído. Destruído por quem? Pelo diabo? É o diabo que foi lá e cortou a plantação antes de que ela produzisse? De forma alguma. Destruído pelos devoradores, pelas pragas e pelos insetos. O mosto se secou. O azeite acabou. Envergonhai-vos, lavradores. Gemei, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. Entenderam? Olha o devorador que eles falam que é o diabo que vai lá na sua casa. A palavra do Criador está falando que são insetos, que são pragas, que atacavam as lavouras e destruíam tudo. E os lavradores gemiam sobre as plantações, tristes, lamentando e chorando, porque eram infiéis, não eram fiéis para o Criador. E o Criador permitia que as pragas atacassem. Deixa eu ler na minha Bíblia, na tradução NVI, esse mesmo versículo de Joel 1, 10, 11, só para que... Joel 10, 1, 11 não, Joel 1, 4. Só para a tradução NVI, ela traz perfeitamente a palavra devorador no meio dos insetos. Preste atenção na minha leitura. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto